Olá, nessa semana no nosso momento Minutos de Sabedoria, eu quero meditar com vocês um texto que está no livro de Marcos, Marcos 10, do verso 35 em diante. Também a gente encontra esse mesmo texto, essa mesma história no livro de Mateus, no capítulo 20, que é uma história que fala onde João e Tiago, em Mateus fala que a mãe deles estava junto com eles. E eles chegaram até Jesus e disseram: Mestre, quando o Senhor governar sobre o seu reino, coloca um lugar à sua direita e um à sua esquerda para Tiago e João, né? Eles fazem esse pedido a Jesus, né? E Jesus começa a conversar com eles: vocês estão preparados para tomar o mesmo cálice que eu vou tomar e eles beber, né? E, e eles dizem que sim, e Jesus então continua ensinando-lhes, né? E eu vejo que muitas pessoas acusam a mãe de Tiago, a mãe de João, os próprios discípulos, né? Acusam, as pessoas acusam Tiago e João. Mas eu vejo, meu Deus, era Jesus Cristo. Quem não gostaria de sentar à direita de Jesus? Quem não gostaria de sentar à esquerda de Jesus Cristo? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Estrela da Manhã. Então, eu sei que cada um tem uma mensagem e o Espírito Santo usa cada pessoa, cada pregador, de uma forma. Porém, a mensagem que Deus me deu para entregar para essa geração não é nenhuma mensagem de acusação. Eu vejo muitos pregadores por aí falando que os discípulos eram prepotentes, eram bipolares, eram arrogantes, eram altivos, eram sanguíneos, eram traidores, eram isso, era aquilo. Eu não tenho a petulância ou a ousadia, talvez, não sei, de querer julgar uma atitude deles, porque eu não vejo ninguém hoje em dia com a mesma unção que eles tiveram e a mesma força, a mesma vontade de pregar o evangelho que eles tiveram, pois a maioria deles deu a própria vida para pregar o evangelho, para levar o evangelho. E com essa mensagem que eu trago a vocês, eu gostaria que vocês, mais do que julgassem as atitudes de Tiago e João, nós fizéssemos aquilo que João Batista, lá no começo do Evangelho de Jesus, fala, trazendo a mensagem que ele dizia assim: arrependei-vos, raça de víboras, pois é chegado o reino dos céus, mostrai fruto do vosso arrependimento. Então, a mensagem que Deus me deu é essa, para que a gente se arrependa dos nossos erros. Nós não olhemos para os... Talvez, eu não vejo como erro, porque se eu olhasse para essa questão de Tiago e João como um erro, talvez eu não teria na Bíblia os versículos seguintes que dizem assim, que Jesus começa ensinando, né? Olha, Tiago, olha, Pedro, é assim, vocês querem sentar à direita e à esquerda, mas no reino de Deus não, é dessa forma. Aquele que quiser ser grande no reino de Deus será servo. E aquele que quiser ser o primeiro no reino de Deus servirá a todos. Então, que entendamos que se não fossem essas questões que Tiago, João, que Pedro, Tomé e os demais discípulos trouxeram a Jesus, o questionando com algumas dúvidas, o indagando sobre algumas questões, serviu para que nós hoje aprendêssemos, não julgássemos, porque eles aqui trouxeram palavras de ensino, palavras tremendas, palavras vivas, que nos edificam. Então, que olhemos para a Bíblia de uma forma mais ampla, não só com aquele foco de acusação, porque eu não vi ninguém na Bíblia, os próprios discípulos não julgavam uns aos outros, não acusavam uns aos outros. Jesus nunca chegou ponhando o dedo na ferida deles, dizendo: ó, Pedro, você fez isso, então por causa disso, você deve fazer aquilo. Então, eu creio que nós devemos seguir, como Paulo diz lá na sua carta, que sejamos imitadores de Cristo e façamos do Evangelho algo tão prazeroso pela graça, e não pela acusação, pelo julgo desigual, porque quando acusamos os discípulos, queremos parecer mais santos que eles. E eu tenho certeza que a igreja primitiva teve uma unção que a igreja de hoje não tem. E a futura, com certeza, não terá. Não porque o Espírito Santo não pode, mas é porque tinha um motivo. Hoje, mais de 2000 anos depois de Jesus Cristo, ainda continuamos falando de João, de Tiago, de Pedro, de Tomé e dos outros demais discípulos. Então, que nos espelhemos na fé deles e nós sejamos sensíveis ao Espírito Santo para que ele trabalhe em nós e também possamos fazer milagres nessa terra,
como curas, expulsar demônios, e que nos preocupemos mais em salvar as almas que estão sendo levadas para o matadouro, como diz lá em Provérbios, do que ficar julgando os erros dos discípulos e dos patriarcas da Bíblia.